Convido o vereador Fábio Filho para o seu pronunciamento de 4 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Roberto Tribes, senhores vereadores, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e boa tarde especial a você que nos assiste através das câmeras da TVL e também através da internet. Senhoras e senhores, hoje eu quero fazer aqui uma reflexão com os senhores vereadores, fruto de uma matéria que eu li ao longo do final de semana na revista Veja e que traz também para reflexão dos seus leitores os 10 anos do programa Bolsa Família. Ao longo desse mês, o governo provavelmente comemorará com atos oficiais aí os 10 anos do programa Bolsa Família e eu queria aqui compartilhar com os senhores vereadores alguns números, porque muitos criticam da boca para fora, vereador Mário, outros defende com veemência, mas também por uma questão partidária. Mas poucas vezes a gente vai a fundo nos dados de um programa que não começou, como apregoa o governo do PT com o presidente Lula, começou na necessidade que o Brasil enxergou de fazer transferência de renda para tentar salvar ou minimizar a vida daqueles que eram considerados miseráveis, que viviam, vereador César, com menos de R$70 por mês, ou menos de $1 por dia. E aí, algumas ações foram feitas no início do governo, no final do governo Fernando Henrique, ao longo do governo Fernando Henrique, o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Bolsa Alimentação, e lá as famílias já começavam a receber recursos de transferência de renda nesse sentido, e em 2003 o governo Lula unificou isso e criou o Bolsa Família. Mas vejam só os números que isso criou ao longo desses 10 anos. Em 2003, quando o programa foi lançado, vereador Adriano, eram 3.600.000 famílias atendidas em 2003. E ao longo desses 10 anos, o programa foi crescendo e chegou este ano num número praticamente de pico de 13.800.000 famílias, vereador Marcos da Rosa, atendidos pelo programa Bolsa Família, que, espantem-se, senhores, gera um atendimento a 50 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, 1/4 da população brasileira é atendida pelo programa Bolsa Família. O programa, ele exige matrícula dos filhos na escola, ele recebe, para receber o benefício, mas tem algumas especificidades que ainda precisam ser melhorados, como, por exemplo, a questão da própria fiscalização da estrutura da escola, da qualidade de ensino, porque a realidade das escolas do Brasil é diferente da realidade das nossas escolas aqui. Na grande maioria, falta material didático, tem cancelamento de aulas, atraso do início das aulas, falta de merenda, vereador Mário. Então, uma realidade diferente da nossa. O governo já deu, ao longo de 2013, mais de 25 bilhões em transferências de renda do governo federal para as pessoas. Mais de 2 bilhões por mês, num valor médio, vereador Maurício Gol, de R$ 149 por pessoas. O detalhe é o seguinte, mais de 50% das pessoas que entraram no início do Bolsa Família ainda não saíram, vereador Maurício. Ou seja, na minha opinião, o programa falha precisamente na questão de conseguir dar a porta de saída. Ele tem uma porta de entrada grande, começou com 3.600.000 famílias, já estamos em 13 milhões de famílias, só que mais da metade das famílias que entram não saíram. E o pior de tudo, o Bolsa Família já está gerando a segunda geração de dependentes, ou seja, aqueles que eram, vereador Mário, crianças e adolescentes, quando o programa, quando a família aderiu, já estão recebendo na sua própria família e não conseguiram sair dessa condição. Presidente, me concede mais 1 minuto e meio para eu poder concluir? Mais 1 minuto e meio, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Beto Tribes. Então, já atende essa segunda geração. Mais ou menos 27 milhões de adultos atendidos, no mínimo, nesse quesito, essas quase 27 milhões de adultos que são atendidos pelo programa, 50 milhões de pessoas, saem das taxas de desemprego do país, o que também nos preocupa. O que a gente tem que trabalhar e alertar, e eu faço essa constatação em função exatamente do programa, é que a gente não pode deixar que isso se eternize, essa desigualdade social e essa petrificação da miséria dependente do programa social.
a gente tem que trabalhar e estimular, são essas alternativas de saída. Para vocês terem uma ideia, um outro dado que me espantou é que 1/3 dos 5.570 municípios do Brasil, mais de 50% da população, vereador Adriano, vive com recursos do Bolsa Família. Vereador Ivan, 50% da população de um município, de mais de 1/3 dos municípios de todo o Brasil, vivem à base desses recursos. Então, como desfecho aqui, eu gostaria de dizer que é necessário que nós trabalhemos nessas portas de saída, empregar as pessoas, qualificar as pessoas. Já existem programas sociais nesse sentido, né, e programas específicos, técnicos nesse sentido. O Pronatec é importante, o Pronatec Social, que já é um programa federal, tem que ser ampliado e incentivado para atender essas pessoas que recebem essa demanda, para que elas possam sair dessa demanda, e da mesma forma as questões de microcrédito. Nós recebemos aqui recentemente o pessoal do BlueSol, e nós vimos que em Blumenau, por exemplo... Mais um minuto concedido por sua liderança. Obrigado, vereador Mário. Obrigado, presidente. A gente viu que, por exemplo, aqui o BlueSol faz um trabalho nesse sentido. Vereadora Norma, 210 famílias, né, já foram atendidas pelo BlueSol no sentido de conceder microcrédito para aquele que ganha a transferência de renda, no caso o Bolsa Família. Senhoras e senhores, eu não vim aqui fazer uma defesa, né, ou uma crítica ao projeto. Eu vim aqui fazer uma constatação de números. Números que muitas vezes nos espantam em função da realidade diferente, secretário Raimundo, que a gente vive no dia a dia da nossa cidade, e números que nos deixam com um sinal de alerta ligado, vereador Adriano, vice-prefeito Jovino, que também está aqui conosco hoje, né, em função da necessidade que nós temos de nos preocupar com um programa que hoje é o maior programa de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família, que tem os seus ganhos na economia constatados, agora que precisa ampliar urgentemente a porta de saída do programa para que nós tenhamos a qualidade econômica de vida da nossa população ampliada e defendida. Obrigado, presidente.